Hello and welcome to your English class with me, Teacher Tami Valença. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à sua aula de inglês comigo, Teacher Tami Valença da Hurry Up. E a aula de hoje é uma aula introdutória para o nosso próximo tópico. Em inglês, nós temos muitas palavras e, por vezes, algumas palavras podem se parecer ou não, ou podem parecer que é uma palavra, mas na verdade é outra. Vamos fazer um pequeno estudo sobre os cognatos. Em inglês, nós temos dois cognatos, dois tipos de cognatos. Real cognates, que são os cognatos reais, ou seja, aqueles em que a palavra ela realmente é o que significa, e nós temos os false cognates ou false friends, que são os falsos cognatos, que são aquelas palavras que significam alguma coisa, parecem ser alguma coisa, mas não são. Let's get started. Chronocognates, verdadeiros ou falsos. Na aula de hoje, nós vamos identificar e diferenciar os dois tipos de cognatos em inglês: o cognato verdadeiro e o cognato falso. Alright? Vamos iniciar. O que são cognatos? Cognatos são palavras que parecem semelhantes em diferentes línguas, porque compartilham a mesma origem. Um exemplo é family em inglês e família em português. Temos o mesmo significado e também escrita parecida. Porém, apesar de serem parecidas, actual, em inglês, significa real, verdadeiro e não atual. Então, temos dois exemplos aqui de um falso cognato, actual, que significa verdadeiro, e family, família, cognato real. Cognatos verdadeiros são seus amigos. Alguns cognatos realmente significam a mesma coisa nas duas línguas. Isso facilita muito o aprendizado do vocabulário. Vamos ver alguns exemplos comuns? Animal, em inglês, animal em português. Animal. Hospital, em inglês, e hospital em inglês e hospital em português. Hospital, hospital. Natural. Natural em inglês e natural em português. Vamos repetir as palavras em inglês somente. Animal, hospital, natural. Já os falsos cognatos são as pegadinhas. Atenção, hein? Nem tudo é o que parece. Algumas palavras, elas podem parecer até um tanto quanto familiares, mas têm significados totalmente diferentes. Vamos ver alguns exemplos. Actual parece com atual, mas é real, verdadeiro. Library parece com livraria, mas na verdade é biblioteca. Parents se parece com parente, mas na verdade é pais. Fabric se parece com fábrica, mas na verdade é tecido. Legend parece com legenda, mas na verdade é lenda. Vamos repetir? Actual, library, parent, fabric, legend. E como evitar essas pegadinhas? Tem como, teacher? Algumas dicas para memorizar como evitar essas pegadinhas. Preste sempre atenção ao contexto. Se a frase não faz sentido, desconfie.
Observe palavras parecidas, palavras derivadas, como, por exemplo, fabric, que significa tecido. Fabrication, fabricação. Library significa biblioteca. Librarian é o bibliotecário. Então, evite essas pegadinhas, tentando sempre prestar muita atenção ao contexto. Homework. Bom, você terá um homework desta aula. Qual o significado destas palavras? Elas são cognatos verdadeiros ou são cognatos falsos? Fantastic, intelligent, curious. Tente também explicar o porquê que elas são consideradas esses cognatos. Pode também escrever uma sentença, uma frase, palavras derivadas, para que não fique realmente nenhuma dúvida sobre qual tipo de cognato essas palavras são. Qual o significado destas palavras? São cognatos verdadeiros ou falsos? As palavras são pretend, library e parent. Escreva o significado dessas palavras, o significado real dessas palavras. Escreva frases com essas palavras para que você possa praticar. E também escreva palavras derivadas para que ajude na memorização. Que tipos de cognatos são esses? Por que eles são chamados assim? Desafio final da nossa aula de introdução a esse assunto. Compartilhe comigo uma palavra que já te enganou no inglês. Eu, por exemplo, já quando estudava, né, quando comecei os meus estudos, eu fui enganada pela palavra pretend. O que significa pretend? Outra palavra também que eu fui enganada é a palavra relatives. O que significa relatives? Relatives significam parentes. Bom, essa é a nossa aula introdutória sobre os cognatos. Na próxima aula, veremos com mais detalhes tanto os cognatos verdadeiros quanto os cognatos falsos. That's it. See you next time. Bye!